De volta aqui ao nosso quintal, aquele motim dos deputados e senadores da oposição que paralisou os trabalhos no Congresso Nacional chegou ao fim depois de muita negociação. Só que já há uma costura para votação de pautas que blindem os parlamentares do Supremo Tribunal Federal. Vamos então com o Igor Damasceno entender essa história? Fala aí, Igor. Evandro, o que os parlamentares da oposição querem é fazer uma negociação, uma espécie de troca. Eles se comprometem a não obstruir mais os trabalhos, como fizeram ao longo de toda essa semana. Não vão atrapalhar a votação do projeto que isenta do imposto de renda contribuintes que ganham até R$5 mil. Só que, em contrapartida, eles querem colocar para discussão, para o debate e, posteriormente, para a votação, um projeto, uma série de projetos de lei que trazem blindagem para eles do Poder Judiciário. Inclui, entre esses projetos, o fim do foro privilegiado, que retira processos contra senadores, deputados do Supremo Tribunal Federal. Outro projeto que eles também querem negociar é sobre a necessidade de aval do Legislativo para que algum parlamentar seja investigado e que os parlamentares só sejam presos em crimes inafiançáveis ou mesmo em flagrante delito. É esse o pacote que eles querem discutir e eles comunicaram isso, eles debateram sobre esse pacote de medidas que blindam os congressistas do Poder Judiciário, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, com o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Vários parlamentares da oposição foram até o gabinete de Arthur Lira para falar sobre esse assunto e eles fizeram essa negociação. Fim da obstrução dos trabalhos, mas a gente quer que esse pacote de blindagem seja discutido, seja debatido dentro do Congresso Nacional. Inclusive, eles vão abrir esse pacote de blindagem para o Centrão e para outros parlamentares a partir da semana que vem. Uma nova discussão durante a reunião de líderes vai ser feita e eles querem já colocar para o debate e imediatamente já colocarem também para a votação. Hugo Mota chegou a dizer que ele não chegou a fazer nenhum tipo de negociação com esses parlamentares, sobretudo sobre o projeto que traz ali o foro privilegiado. Mas ele já veio a público dizer novamente que se por acaso houver uma maioria na casa para discutir esses projetos, então eles vão ser colocados em tramitação sim. Então é um momento de flexibilização para acalmar os ânimos dentro do Congresso Nacional e tudo deve ser definido na próxima reunião de líderes que vai acontecer na semana que vem, Evandro. Obrigado pelas informações, Igor Damasceno. Um abraço para você. Zé Maria Trindade, os parlamentares, depois de toda essa situação envolvendo Jair Bolsonaro, estão com uma pressão maior agora pelo fim do foro privilegiado, para que os seus processos sejam julgados na Justiça de primeira instância. Como é que você avalia a possibilidade disso avançar? Porque quando se fala em julgamento de parlamentar, aí todo mundo se une. Aí não tem oposição, não tem situação, todo mundo embarca no mesmo lugar. É muito interessante porque essa defesa do foro privilegiado foi muito forte, né? Como defesa, como proteção ao parlamentar. Eu me lembro que o grande argumento era o seguinte: vamos supor que um deputado que faz política, né, no estado inteiro tenha um inimigo lá no município. Aí um juiz possa decretar a prisão ou iniciar um processo contra o deputado lá naquele município ou em outro município onde ele faz política, e fica muito complexo, né? Muito difícil. Isso para evitar uma perseguição jurídica. Então foi estabelecido o foro privilegiado, né? É o foro por prerrogativa de função. E aí os deputados estaduais acompanharam, os prefeitos acompanharam, governadores, e hoje tem mais de 45 mil foros especiais, ou seja, a coisa se alastrou. É evidente que nem todos no Supremo, alguns nos tribunais dos estados, né? E aí o que acontece? Era um momento em que valia o artigo 53 da Constituição, que saiu do processo constituinte, que dizia o seguinte: para abrir um processo contra o parlamentar era preciso autorização da respectiva casa e que deputado e senador só seriam presos em flagrante delito por crime inafiançável. Então era maravilha. Era um paraíso, quer dizer, o deputado não podia fazer o que queria. O que aconteceu? O Congresso virou refúgio de bandidos, de criminosos, de todos os tipos. Chegaram a um ponto aí de chegar um deputado aqui, o Debrando Pascoal, que cerrou com motosserra um adversário político e ele estava vivo, né? O outro matou a Ceci
porque a deputada Ceci, porque era suplente e queria ocupar o lugar dela. Então, o que fazia naquela época o Congresso? Expulsava os parlamentares, né? Caçava o mandato para não dar autorização ao Supremo de ter o prazer, ou sei lá o quê, de processar um deputado. Então, era assim. Mas como havia muitos bandidos chegando ao Congresso em busca da imunidade, aí em 2001 decidiram o seguinte, vamos mudar isso aqui. Então ficou automático, o Supremo começou a abrir processo contra deputados e senadores. E colocaram lá uma saída, se a gente achar que há perseguição e exagero, o Congresso tem como suspender um processo. Ninguém achava que ia acontecer, mas aconteceu com o Ramagem, né? O Alexandre Ramagem, deputado, que teve um processo suspenso por decisão do Congresso Nacional. E agora os deputados e senadores querem mudar, ou retira o foro privilegiado, ou seja, não o deputado e o senador e presidente da República não seriam julgados pelo Supremo, né? E aí poderia se aplicar, e seria um debate jurídico, aos que estão agora sendo processados no Supremo. E aí voltaria lá para a primeira instância. Então é esse o debate, é uma tentativa de afastar o Supremo de julgar o Congresso Nacional. Alguns falam em começar pelo Tribunal Regional Federal, TRF, e chegando à possibilidade de chegar depois ao STJ, mas enfim, é um debate que ganhou maioria. Ganhou maioria. Já tem maioria para mudar esse artigo mais uma vez. É o artigo mais mexido da Constituição, mas tudo querendo ali a sua autoproteção e medo do que vem atrás. É a investigação sobre as emendas parlamentares. Exatamente, Zé Maria Trindade, olha que se mexe nessa Constituição o tempo todo. Então, para ser o mais mexido é porque o interesse é grande. Agora, 5h25, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Nas outras plataformas, seguimos. Fala, Bruno Musa. Rapidamente, eu acho que o Zé Maria trouxe aqui fatos até um pouco históricos, foi mais uma aula de Brasília, né? Mas eu tenho muita dificuldade de entender privilégios, porque normalmente os privilégios são colocados por poucos em detrimento de todos. Eu tenho grande dificuldade de lidar com isso. E uma vez, eu morei alguns anos na Europa, da última vez foi entre 2017 e 2019, e eu estava visitando ali pessoas da minha área, gestores de fundos, da minha área de investimento, né? E eu lembro que eu me deparei com uma pessoa, numa reunião que me apresentaram, que era uma pessoa de um alto cargo político na Suíça. E quando eu fui chamá-lo pelo cargo dele que ele era, ele falou, por favor, me chame pelo meu nome. E aí, aquilo me chamou a atenção, eu perguntei, por quê? Ele falou, porque antes do cargo, eu sou o ser humano tal. Então, ou seja, aqui no Brasil, me parece que a gente sempre coloca o cargo por em cima da pessoa. O cargo é quem você é temporariamente. Você é um professor temporário. Você está, né? Você está professor, você está político. Ninguém chega numa reunião e fala, oi CEO, tudo bem? Você fala o nome da pessoa. Então, me parece que com o cargo público brasileiro tem uma inversão total de valores, onde o cargo é maior do que a pessoa, só que o cargo é temporário e é a pessoa que fica. Né? Gani, como é que você avalia? Bom, vamos lá. Eu vejo que o Zé trouxe aí toda uma descrição histórica e mostra até uma mudança de entendimento em relação à condução do Supremo Tribunal Federal em relação aos processos dos parlamentares. Antigamente, todo mundo gostaria de ser julgado pelo Supremo, porque havia um entendimento de que a aplicação da lei não seria tão rigorosa. Hoje, diante de tudo que vem ocorrendo no país, vejam, os parlamentares preferem ser julgados na primeira instância e faz sentido. Por quê? Porque na primeira instância você tem a possibilidade de recorrer à segunda instância. E com bons advogados você consegue levar ao STJ para dizer se o processo é legal ou não e, por fim, levar ao Supremo para dizer se é constitucional ou não. Com o fim da possibilidade da prisão após a segunda instância, ficou mais atrativo aos deputados, aos senadores, ser julgado pela justiça comum. Porque na pior das hipóteses, você pode levar o caso para o Supremo. Se você já começa com o julgamento pelo Supremo, você não tem mais a quem recorrer. Então faz sentido. Agora, eu acho que isso seria benéfico para o país, por mais que as motivações sejam escusas, mas por que eu acho que seria benéfico para o país? Porque tem muito parlamentar com receio de fazer o bom enfrentamento ao Poder Judiciário, à Suprema Corte, pelo medo da retaliação.
Então, seria salutar jogar isso para a primeira instância, ou seja, eles vão ser julgados pela primeira instância, aí pode recorrer, além de acabar com os privilégios, como o Musa trouxe aqui também. Ô Fábio Piperno, você entende que quando os parlamentares de todos os espectros políticos se unem em torno de uma pauta, há um risco pela frente? Mas claro que sim, aí coisa ruim pela frente. E por que agora há essa união em torno dessa pauta? Porque hoje já há mais de 40 deputados investigados por conta, sobretudo, da questão das emendas, e esse número tende a crescer de todos os espectros políticos. Então é óbvio que isso também é um mecanismo de contenção. E aí não tem esquerda ou direita, aí tem sim uma forma de blindagem dessa turma toda. Agora, eu estava observando uma notícia aqui, quando inclusive eu fui flagrado aqui pelas câmeras, né? Que acabou de ser publicado, enfim, aqui no portal UOL, um trecho de uma entrevista que o Gilberto Kassab deu há pouco ao jornal O Globo após o encontro lá com o presidente Lula. E aí? O Kassab foi perguntado sobre o teor lá no encontro e tal, e ele falou, olha, o seguinte, lá atrás eu disse que o Lula perderia as eleições porque as pesquisas daquele momento apontavam para isso. Hoje ele ganharia. E nesse almoço com ele me pareceu bastante animado com a possibilidade de reeleição. Eu disse a ele que nós preferimos construir uma outra alternativa, estamos em busca de renovação, mas o fato é que o presidente está muito animado com essa possibilidade.